Olá, bem-vindos ao podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosic e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Decidimos começar com esta introdução para criar aqui um certo ambiente. Estamos aqui na Terra Alta com o seu fundador, o Pedro Valdejou. Já vamos falar um bocadinho sobre isso. Queria só dizer que o episódio de hoje é trazido pela Bumandboo, que é uma marca muito ecológica, com valores muito conscientes. Por isso, se quiserem saber mais sobre estes produtos de higiene e beleza, já os podem consultar na loja Ecológica em www.ecologica.com. Queria também agradecer porque já chegámos aos 1000 subscritores no YouTube, por isso, obrigada por isso, fico mesmo super contente. E queria também acrescentar que o podcast Ecológica já está no Patreon, portanto já podem fazer parte desta comunidade e eu trago alguns conteúdos exclusivos também. Tenho sempre lá uns videozinhos extra aqui do podcast, por isso juntem-se. O link está na bio do Instagram, da página da Ecológica no Instagram, por isso eu espero ver-vos por lá. E pronto, estamos aqui com o Pedro Valdejou. O Pedro é músico, é professor de permacultura. Obrigada, Pedro, por me receberes aqui na tua casa. Obrigado, fico muito feliz. E gostava que explicasse aqui um bocadinho o que é isto, o que é este projeto, o que é a Terra Alta. Boa. Olha, a Terra Alta talvez faça parte de um sonho meu que tem a ver com um valor assim bastante antigo, que é o valor da liberdade, não é? Enquanto artista sempre me preocupei bastante com esta questão do que é a liberdade, assim, altamente influenciada também pelo Agostinho da Silva e assim, por alguns artistas e poetas. E realmente a liberdade está ligada às necessidades. Quando temos as necessidades básicas da vida controladas de alguma forma, não é? Conseguimos sustentar depois tudo o que vem acima. Então eu acho que a liberdade está muito ligada à produção de comida. Temos comida na terra, à produção de energia, não é? Ao abrigo, a termos casa e abrigo pagos, temos água, acesso à água, portanto temos o acesso universal quase a estes bens essenciais. Foi o que me fez construir um projeto destes. É um privilégio, obviamente, mas foi assim uma espécie de impulso. E achas que já atingiste isso? Sentes-te livre aqui? Acho que nunca... É assim, eu gosto imenso de chocolate, não consigo produzir chocolate ainda. Nunca serei livre... Se fosse em São Tomé, se calhar podias. Provavelmente. Nunca serei livre também porque, sabes, dizem agora que nós não pensamos só com o cérebro, pensamos também definitivamente com o coração, mas também a barriga, não é? As nossas bactérias começam a dizer chocolate, vai comprar chocolate. Portanto, quem é que comanda quem, não é? Não tenho a certeza. Mas sinto-me mais livre, sim. Sinto-me mais livre no sentido de que, quando tinha 30 e picos anos, senti-me realmente muito ligado a esta necessidade que para os artistas é um bocadinho mais, talvez, difícil, que é de 30 em 30 dias ter que pagar aquelas contas todas. Acho que é difícil para toda a gente, mas a arte não chega das 9 às 5, não é? Todos os dias, se calhar uma vez de 15 em 15 dias tens uma ideia para um riff de guitarra ou para uma letra, na melhor das hipóteses. Então sempre me fez muita confusão esta mensalidade, sermos mensais e temos que produzir tanto num espaço tão pequeno. E uma das coisas que a Terra Alta me ofereceu como experiência foi voltar a sentir as estações. Quando estamos, no fundo, acho que uma das consequências desta sociedade assim mais moderna foi nós vivemos numa estação só, não é? Consumimos os mesmos produtos, a temperatura da casa está, não é? Vivemos um bocado esta ideia. Mas quando passamos muito tempo na rua e vemos também os mecanismos todos naturais da decadência e as plantas a crescer e a morrer e, não é? As fases todas da natureza assim bastante presentes, também sentimos as estações dentro, não é? E há um reflexo disso. Realmente há 4 estações. E há 4 estações também de sentir e de pensar. Então acho que há voltar a sentir isto, para mim foi bastante forte.
E acho que isso promove liberdade. Claro, sentes-te assim mais ligado. Eu achei interessante estares a dizer isso, que a liberdade também é tu conseguires, ou seja, produzir e ser livre naquilo que tu precisas para as tuas necessidades básicas. Uma vez li num livro que a questão da independência é um bocadinho uma ilusão. Porque nós, na verdade, somos dependentes uns dos outros e somos dependentes... Porque a primeira coisa que me veio à cabeça perguntar-te foi: então, e a tua roupa? Foste tu que produziste? Por acaso? Foste? Alguma delas, sim. Porque nós muitas vezes pensamos: não, quero ser independente e agora estou sozinha. Mas, na verdade, não estamos, porque... Claro. É isso, é pensar nisso, tipo, ok, a roupa que tu estás a vestir, alguém produziu isso, alguém... É até perigoso, quer dizer, o próximo passo é também fazeres um bunker, não é? E comprares armamento para te defenderes em relação ao mundo. A minha, porque pode ser por aí, há muita gente que vive esta ilusão da autossustentabilidade assim nesse extremo, não usam ferramentas elétricas, produzem tudo e fazem tudo. Eu não estou nessa busca, eu acho que isso pode provocar até um bocado de neurose, eu não estou tão nessa busca. Para mim foi mais reconectar-me com as necessidades mesmo básicas e a partir daqui construir alguma coisa diferente. Porque quando estamos a falar de construir uma cultura que tem a ver, por exemplo, a permacultura é uma cultura que requestiona a sociedade atual, não é? Porque a forma como construímos, como cultivamos, como até observamos a paisagem. Nós estamos altamente programados para olhar para a paisagem que é uma monocultura, não é? E dizer: uau, tão linda a natureza. Mas quando vamos investigar e vemos que é uma monocultura de pinheiro, eucalipto ou uva, percebemos que não há nada, não se passa nada, não é? Mas vemos um verde, não é? Vemos assim uma mancha verde. Que lindo! Mas há que requestionar tudo isto, não é? A nossa ligação... Estás-me a fazer questionar, porque eu sou essa pessoa que vê e que diz: que lindo! Eu se estiver num sítio que... Sim, é melhor do que provavelmente ver outras coisas, não é? Sim. Também é verde. Estás-me a fazer lembrar um filme infantil, que é... Acho que se chama Croods, acho que é isso, que é uma família primitiva e não sei o quê. E então o adolescente da família diz: não, agora sai da frente que eu estou a ver janela. E então, em vez de ter uma televisão, tem uma janela gigante e está sentado num sofá primitivo a ver janela. Pois. Então é tipo, as pessoas não podem passar à frente dele: agora eu estou a ver janela, estou a ver janela. Yeah. Pá, eu acho isso lindo. Imagina o que era. Em vez de termos televisões, temos janelas. Sim, ou temos floresta, por exemplo. Agora, quando houve este boom do metaverso, houve muita gente a fazer piadas com isto, vou-vos apresentar uma coisa incrível, imersiva, a realidade. Tipo, a realidade já por si... A realidade já por si é assim bastante psicadélica, não é? Tu se vais para uma floresta, há uma sensação. Costumamos dizer: fui dar uma volta à floresta e sinto-me em paz, sinto-me bem. Acho que uma das razões pelas quais nós nos sentimos bem é porque não há tanto estímulos dos sentidos, não é? Os sentidos relaxam um bocado, porque a relação que temos com o mundo natural ressoa, a ordem natural ressoa, não é? Porque tudo, se formos investigar, tudo o que vemos na natureza tem um padrão, não é? Tem um padrão, há uma razão, não é? E quando criamos um mundo artificial, por exemplo, eu vou-te dar um exemplo com o qual eu vim assim, tomei contacto e é altamente disruptivo, não é? Que criou um problema sério no que diz respeito à nossa ligação com o espaço, que é o metro. Por exemplo, um metro. Um metro é uma alucinação de um coletivo de pessoas. Não há nada na natureza que tenha um metro. Um metro foi uma convenção. Há uma pedra que tem um tamanho de 1 metro. Foi uma convenção de alguém que se desconectou da natureza. A natureza não usa medidas fixas, usa razões, pés, dedos, mãos, passos, usa uma razão, não é? Um passo para um braço, não é? E o Fibonacci, os Golden Ratios, esses números, sim. Não é? Eles são razões, e a partir do momento em que nós tornamos concreto um mundo abstrato, desconectamos-nos também da paisagem, porque o que nós fizemos foi, demos ao espaço uma abstração meio alucinada, e dizemos todos: sim, isto a partir de agora é o que mede a Terra e o espaço, mas não há um reflexo disso em lado nenhum, não é? É mesmo uma aberração, diria assim.
Se tu pegares num metro e fores medir coisas, nada tem 1 metro. Mas se pegares em polegadas e fores começar a medir partes do teu corpo, começas a encontrar e identificar. Sim, claro, e que temos medidas, temos proporções sagradas. No nosso corpo, pois é, isso é super... Bem, nunca tinha pensado... Isso é interessante. Agora estás-me a fazer lembrar Eu no outro dia tive um momento em que estava a cozinhar com uma chefe e eu pedi-lhe para ela me dar as medidas tipo em colheres. A antiga. Ela, as medidas à antiga. Eu, Pois, sim, as medidas à antiga, porque ela estava a cozinhar e como, na verdade, os chefes já fazem as coisas a olho, não é? Portanto, também já não fazem as medidas totalmente certas. E depois vais provando e também dependendo do teu gosto. Mas a colher é um exemplo também. Pois, exato. Mas então está bem, mas é diferente do que dizeres gramas ou... Claro. Porque, na verdade, É os uma gramas medida. com que estás a cozinhar... O sabor vai ser diferente para mim ou para ti. Ou seja, quase que nos tira a individualidade. Ok, a receita perfeita é esta com esta medida. Mas, na verdade, é perfeita para a pessoa que criou esta receita. Claro. Se calhar, para mim, vou pôr um bocadinho mais disto ou um bocadinho mais daquilo. Para ficar mais alinhado comigo. Não sei, agora de repente surgiu mas é um bom exemplo também, não é? Mas nós temos o mesmo problema também com o espaço, porque uma das coisas que me tem estado mais a bater é porque é que nós estamos tão desconectados com o mundo natural? É uma pergunta que eu faço, cada vez mais desconectados. Um dos motivos que leva à desconexão, assim, que está mesmo enraizado, tem a ver com a nossa percepção do espaço, que está baseada numa aberração, a nossa percepção do tempo também está baseada numa aberração. O tempo gregoriano é um tempo que não é astral, não há astralidade, portanto, não há uma relação com Vênus, com o Sol, com Alcione, não há uma relação com nada astrológico, e o tempo deve ser realmente, é uma caminhada solar, não é, do sistema solar através do espaço, então tem que haver uma relação. E quando te apresentam um calendário que nem sequer está sincronizado com as mulheres, com os ciclos de reprodução, com a maré, com o homem, não há sincronismo, é uma aberração total. O que acontece é que isso faz com que, se tu reparares, o capitalismo, não é? Que é vendermos o nosso tempo, surge quando a nossa relação com o calendário também se torna uma aberração. O calendário gregoriano é imposto e desconecta-nos, não é? O metro é imposto e desconecta-nos. Então são pequenas coisas que funcionam quase como assim uma magia, magicamente, que nos vão afastando da paisagem. Não é? E qual é a solução? Onde é que se encontra o equilíbrio nisso? Eu acho que, assim, aconteceu também com a música. O diapasão foi alterado. Portanto, há muita coisa que foi alterada. Eu acho que a solução cabe a cada pessoa encontrar, não é? Eu não sei qual é a panaceia. Para mim, a solução, ou eu estou a construir, eu prefiro dedicar-me, a permacultura dedica-se maioritariamente a soluções. Eu acho que a solução existe quando tu começas a ler o livro que está sempre presente, que é o livro da vida, não é? A forma como a natureza se autorregenera, os princípios todos com que se rege, as respostas estão aí. Quer dizer, agora, no mundo artificial, o problema é que as respostas são artificiais também. Então é uma E nós já começamos a confundir as nossas próprias respostas também com essas respostas. Olha, eu conheci-te numa aula da nossa escola, que foi espetacular, em que tu vieste dar uma aula sobre permacultura e foi incrível porque fizemos toda uma encenação, tu trouxeste imensos elementos e adereços e, para interpretarmos ali um texto e percebermos aqui os princípios da permacultura. Hoje não temos aqui não temos esse setup, por isso, mas queria que explicasse aqui um bocadinho o que é permacultura e quais são os seus princípios. Sim, para quem não sabe. Sim, se calhar até esta conversa pode se calhar mais do que eu definir, podemos trazer elementos durante a conversa, porque realmente é uma ferramenta de design criada nos anos 70 por um grupo, por um jovem, digamos assim, que procurou dar uma resposta a algo que não existia, porque não havia algo que estivesse no meio do triângulo ecologia, agricultura e paisagismo, não é? Portanto, não havia nada entre estas três áreas. Ou seja, a paisagem estava a ser destruída pela agricultura e era tudo menos ecológica. Não é? Porque destruição, pronto, não promove a criação.
este homem realmente foi buscar um conceito e disse, olha, vamos pensar numa cultura permanente. O que é que poderia tornar a cultura humana permanente? Obviamente foi altamente influenciado por todos os registros de culturas ancestrais, porque as culturas ancestrais tiveram sempre uma... Não todas, e é sempre muito generalizado o que eu vou dizer, mas tiveram sempre uma preocupação de onde estão, onde é que estão, não é? Da paisagem mesmo, uma ligação com o sítio onde estão. Eu acho isto muito importante. Então, pronto, houve essa influência. Os princípios de permacultura são princípios que nós encontramos na floresta. São princípios que têm a ver com... Eu vou-te dar um exemplo. Quem é que rega a floresta? Não é? Quem é que está a regar a floresta? Não há ninguém com uma mangueira. A chuva, está a chover. A chuva, exatamente. É o clima. O clima é o principal designer da cultura humana e da terra, não é? E o que se passa, sabes, uma coisa que eu sinto hoje em dia, que é esta falta de educação holística. Nós não... há uma cultura de especialidade, não é? O ser humano criou um sistema de educação que valida e que traz bastante valor à especialidade, à especialização, não é? Mas o que acontece é que quanto mais especialistas ficamos numa peça, perdemos a noção do todo. Hoje em dia, não temos qualquer noção da visão holística planetária e até estamos em negação do problema do clima que existe, não é? Ou seja, o maior padrão natural da Terra nós nem o vemos já. Nem a ciência vê, a política não vê, quer dizer, está toda a gente de costas viradas. E só para terminar, a permacultura, uma das coisas que faz é volta a trazer, não é? Revisita o estudo de padrões naturais. Isto é bastante interessante. Isso é incrível. Mas a questão da especialização, tocaste aí num ponto que... Porque a especialização também pode ser interessante se tu trocares conhecimento com outras pessoas, não é? Se houver, ou seja, eu especializo-me numa coisa, tu especializas-te noutra. Vamos trocar conhecimento e ajudar-nos uns aos outros. Isto pode ser um bom princípio. Sim, essa é a mesma chave de uma cultura regenerativa, porque se fores a ver, por exemplo, o que é que se passa hoje em dia com a juventude? A juventude está deprimida e ansiosa. Eu lido muito com jovens que têm uma escola. Os jovens estão muito ansiosos e realmente muito deprimidos, porque não há uma ligação entre aquilo que sonham e aquilo que fazem. Eles são obrigados a estar numa prisão pedagógica, sem ser pagos, ainda por cima, 8 horas por dia e cada vez mais desconectados com o mundo real. Muitas vezes o professor já é substituído por um ecrã. Então, isso traz um stress brutal. Se o professor se reunisse com o arquiteto e com o pedagogo e com o médico e com... Não é? Se realmente houvesse mais a comunicação interdisciplinar, estávamos muito melhor, garantidamente muito melhor. Olha, a minha naturopata tem uma coisa incrível, que é, a minha naturopata tem muitos pacientes que vão lá, mas que escondem dos seus médicos que estão a ir à naturopatia. Pois. E ela diz, não, mas é assim, deixa-me falar com o seu médico, porque nós os dois em conjunto podemos... não lhe posso dizer, porque se ele sabe que eu estou a vir à naturopata... Ainda é tipo meio ir à bruxa. E isto é uma estupidez, porque podiam realmente trabalhar... Imagina, ela tem imensos doentes oncológicos, não é? Que depois querem fazer ali um acompanhamento e conseguir... querem ter a naturopatia, ou seja, conseguir fazer compensar, fazer uma desintoxicação ali ao mesmo tempo, mas seria muito mais fácil se estivessem ligados. E a minha naturopata tem muito esse... Ela diz que uma vez foi falar para uma palestra que estava uma plateia de médicos e que ela disse, os vossos pacientes não vos dizem, mas eles vêm a mim, porque vocês não querem falar comigo. Se vocês me ouvirem, se calhar... eles vão deixar de vos mentir. Há uma negação, mas tem muito a ver com coisas muito complexas em indústria farmacêutica. Enfim, é assim um bicho grande. Mas é uma questão de cultura e de educação só. Yeah. Mas olha, voltando aqui à permacultura, porque há muita gente que pensa que a permacultura está só ligada à agricultura. E não é só isso. É muito mais do que isso. Definitivamente não. É realmente uma ferramenta holística de design, uma ferramenta que abrange áreas como a construção ecológica, a construção natural, há áreas como educação. Como este edifício em que estamos aqui. Por exemplo, áreas como educação, portanto, de que forma é que nós podemos transmitir conhecimento que seja diferente desta forma opressiva
a que fomos sujeitos, não é? Porque nós, se formos a ver, somos todos uns traumatizados da escola, não é? Porque, acima de tudo, porque as escolas são realmente prisões pedagógicas, mas enfim. Como é que podemos fazer isso na educação? Eu acho que a educação vai ter que acabar por romper com a estrutura que atualmente tem de currículo não é, e de estrutura mesmo, de edifício. Nós vamos ter que romper com isso. E acho que uma das coisas importantes para a educação é permitir que as pessoas escolham currículos diferentes. Porque se calhar o Montessori serve-me, a ti não. Se calhar a ti serve-te a democrático, ou o moderno, ou o Waldorf. O Waldorf é a pedagogia da tua escola é Waldorf, sim, não é? ou o Forest School. Ou cada ser humano. É um bocado como a nutrição, não é? Para mim o que me faz bem comer, se calhar não te faz a ti. E a educação também é uma comida, não é? Da alma. Eu falei sobre isso, porque o meu filho teve numa Claro. escola Waldorf nos primeiros anos de vida, que eu acho espetacular, mesmo o sentido de ninho e o contacto com a natureza e tudo isso, só que chegou ali um ponto em que eu comecei a divergir um bocadinho das ideias das educadoras também, porque achei que estava a entrar numa coisa um bocadinho fundamentalista. Porque a pedagogia Waldorf segue muito aquela coisa dos primeiros anos ser o eu, os segundos anos ser eu e o todo, não sei o quê. Pronto, tem ali uma série de coisas. E o meu filho é super criativo e adora estar em personagem, tem muito... Sei lá, imagina, ele não ia a um parque infantil e simplesmente escorregava de escorrega. Não, ele chegava ao parque infantil e dizia: mãe, agora tu és a princesa, eu sou o príncipe, vou-te salvar, vou ali, vou subir o meu castelo e depois vou descer e cria toda uma história. E então, gostava, sei lá, de se mascarar ou ter um adereço ou de pôr qualquer coisa. E a educadora uma vez chamou-me a atenção e disse: porque ele está sempre em personagem. E eu... Pois, mas olha, ele é filho de 2 atores e as brincadeiras que eu faço com ele em casa, eu tenho um baú cheio de máscaras e nós mascaramos e brincamos. Acho que isso foi uma experiência que mas tem a ver, se calhar, mais com o educador do que com a pedagogia. Sim, mas e não tem a ver, sim, claro, é tal coisa, não se generaliza aqui. E que eu achei que fez imenso sentido naqueles primeiros anos de vida e depois achei, não, se calhar agora vou mudá-lo para outra coisa. Ele agora está numa escola com ensino moderno que eu acho bom esse equilíbrio. É como esta história agora das tecnologias, não é? Que os miúdos estão super agarrados aos computadores e não sei o quê, e eu evito muito isso no meu filho. No entanto, os coleguinhas dele fazem isso, ou seja, também há ali uma coisa de integração. Muito difícil, claro, então é um bocado desafiante Mas o que é que acontece? Imagina, ele agora há um jogo de computador que é Minecraft, que os miúdos adoram, que não sei o quê. Mas o Mateus, como tem pouco acesso a isto, tem aquele imaginário. Então, ontem tivemos a construir uma caixa de cartão, a cabeça de Minecraft, para ele se mascarar de Minecraft. Portanto, trazemos esta parte para ele também não ficar totalmente desconectado dos colegas e não sei o quê, mas eu trago isto para uma parte mais criativa. Então ok, vamos agarrar uma caixa e vamos fazer a cara e não sei o quê, tivemos a tarde toda a pintar a caixa e não sei o quê, e ele, pronto, e depois ele fica a fazer o imaginário, mas não está em frente a um ecrã. Portanto, não sei, eu acho que o ecrã, passar tanto tempo em frente ao ecrã, ainda vai ser estudado, ainda vai ser uma coisa regulada, vai ter que ser regulado, mais tarde ou mais cedo, porque é obviamente péssimo para todos os níveis, acho. Mesmo para nós, acho que para mim... Cria sociopatas, não é? Cria pessoas que estão altamente direcionadas para o eu e para a sua... Pronto. Enfim, é realmente um assunto complexo. Mas uma das coisas que eu acho que traz ansiedade e depressão aos jovens também é o facto de nós não termos rituais de passagem, não é? Não há realmente algo... Fala-me sobre isso, sobre rituais de passagem. O que são esses rituais de passagem? Há cada vez mais coletivos e pessoas, por exemplo, quando uma jovem se torna mulher, eu tenho 2 filhas e essa questão. Então há um grupo que acolhe e que há uma conversa à volta do que é ser mulher. Com alguns dos jovens também rapazes, fizemos alguns círculos de homens, onde há uma conversa... Olha, escondi da minha mãe quando menstruei a primeira vez, escondi. Pois, exato. Durante dias eu não disse nada. Há uma conversa também... Ou seja, se fores a ver, as culturas ancestrais tiveram sempre rituais de passagem importantes, que são rituais... Imagina, quando atinges uma certa idade, média idade, a idade mais velha, se calhar, tens 3 ou 4 fases da tua vida, onde é importante fazeres os detoxes, fazeres o que for. As culturas todas tinham, não é? Paravam de comer durante 3 dias ou um dia. E na nossa é sempre para andar, tudo. Está sempre tudo a andar a uma velocidade muito rápida. E
parar não é uma coisa propriamente que esta mecânica capitalista goste, não é? Nós vimos agora durante estes 3 anos desta cultura da máscara que fomos sujeitos, a coisa abrandou um bocado, não é? Teve que parar, mas também se transformou em digital. O nosso gato é muito... É que temos um gato aqui à porta a tentar entrar. Sim, o Jimmy. O Jamie. E ele está mesmo... Ele está mesmo com vontade. Está mesmo a chover também. Coitado. Mas ele está em total conexão com a natureza. Está na estação certa. Mesmo. Está na estação certa. O Jimmy. Pois, e como é que podemos passar então esses... Ou seja, como é que é feito esse equilíbrio? Porque nem todas as crianças, nem todos os pais têm possibilidades de pôr as crianças numa escola Waldorf, não é? Eu nem sequer estava a falar estes rituais, nem sequer são Waldorf, necessariamente. Eu estou a voltar a conversa para a permacultura. Porque realmente a questão, por exemplo, a permacultura pode ser vista de 2 formas. Há muita gente que aborda como uma ferramenta de design que avalia muitos sistemas, aquilo que tu metes no sistema e aquilo que tu tiras. E tu queres tirar mais do que colocas. Portanto, é assim uma coisa muito analista, digamos assim. E depois tens o pessoal que vive mais o movimento. Como é que queres tirar mais do que Não, imagina, colocas? idealmente é tirares mais da horta, não é? Do que colocas em composto, por exemplo. Não é? Senão estás a investir sem tirar nada. E tem que ser assim também. Mas onde eu quero chegar, há muita gente que vive mais o movimento da permacultura como uma filosofia, uma forma de estar na vida. E é aí que nos tornamos uma espécie de polinizadores, que começa por questionar um bocado... Assim, alguém tem que questionar, nós temos que formular perguntas sobre aquilo que não está a funcionar bem. Porque é evidente que há uma espécie de alucinação coletiva mundial que... é quase como estamos hipnotizados, né, com mecanismos de destruição. Não é? O planeta olha para... nós olhamos... o capitalismo, não é, olha para o planeta como um recurso ilimitado. Não é? Para as pessoas também. E realmente nós pusemos o nosso tempo à venda. É uma coisa muito estranha. Quando o teu tempo... está à venda no mercado, e tem que ser, quer dizer, é muito difícil sair disso, mas colocamos o tempo à venda, colocamos a floresta à venda, não é? Está tudo à venda, basicamente. E eu acho que isso é uma questão que nós temos que... Se calhar há coisas que não deviam estar no mercado livre. Não é? Vou-te dar um exemplo, o mel. O mel não pode continuar no mercado livre. O mel, se nós formos inteligentes, porque as abelhas, 70% das abelhas estão a cair todos os anos. Nós estamos cada vez com menos abelhas de mel. É um problema, eu sou apicultor e há cada vez menos. E as abelhas são responsáveis por manter-nos vivos, por causa da polinização. Sem abelhas, esquece. Na China já fazem abelhas robotizadas, para teres uma ideia. Sério? Sim. Já estão a fazer polinização robótica. Sério? Sim, porque sem polinização não há comida. Não é? Então não há vida no planeta. E se formos... Então, não se sabe sequer, a ciência diz que é Colony Collapse Disorder, não sei assim em português, desordem das colónias, enfim, e colapsam. Não se sabe exatamente bem porquê. Um dos motivos é porque o mel não devia estar no mercado livre, à venda, devia ser retirado. Olha, isto a partir de agora pertence a uma economia de dádiva, por exemplo. Devia entrar num circuito de troca. Ou não, é difícil. E achas que o tempo também se podia trocar? Assim? Sim, o tempo troca-se. Há o banco de tempo, por exemplo. Eu faço parte de um. A nível internacional há imensos sites onde tu te podes registar e trocas o teu tempo. Um tempo de uma consulta de um advogado, com o tempo de um arquiteto, com o Isso tempo é espetacular. Pois é. E já é possível fazer? Já. Há em Isso é Lisboa, incrível. o Banco de Tempo de Lisboa, por exemplo. Ah, é? Sim. Ah, a sério? Vou-me inscrever. Yeah. Isso é espetacular. Sim, eu acho que é um conceito mesmo incrível. Espetacular. Vou-me inscrever Pois é. nisso. E há bocado estavas a falar um bocado dessa coisa de queres retirar mais do que aquilo que colocas. Isto levou-me também aqui muito para a imagem do lixo, não é? Da quantidade de lixo que nós produzimos hoje em dia. É não é? incrível. Porque
de facto, e eu estava a pensar no contrário, que é, descartamos mais do que aquilo que consumimos, ou seja, hoje em dia tu compras um pacote de plástico assim gigante que lá dentro tem Claro, embrulhado em duas qualquer coisa. maçãs, estás a ver? E é tipo, para 2 maçãs tens um pacote gigante e descartas. E isto também é uma proporção que não faz muito sentido, não é? Mas está a ser tudo questionado. Sim. Sim, Sabes que tá, é interessante ainda que há bem. uma tendência, o Big Data, não é? Nós estamos a ser altamente vigiados por uma questão também de eficiência de escoamento de produto, não é? Seja ele produto digital ou produto físico. Estamos a ser observados, se a permitirmos, cada vez mais também os telefones estão a tentar ver se a gente pode não permitir, mas um dos motivos que eu acho que é relativamente interessante, sou contra ser vigiado, mas uma das coisas que poderia se tornar interessante é ser mais eficiente no contacto direto com o consumidor, entre o produtor e o consumidor. Sabes que, por exemplo... E eu acho que também há outra coisa interessante, que é a questão das notícias, da informação deturpada. Ou seja, há uma coisa que eu acho que pode ser interessante nesta coisa da tecnologia que é, às tantas tu tens uma notícia, acontece uma coisa, mas quando tu vais ouvir, não é? Já estás a ouvir uma série de opiniões sobre aquilo que aconteceu, nunca tens real noção daquilo que aconteceu. A não ser que esta tecnologia das pessoas à volta seja usada para testemunhar e dar-te a notícia, dar-te da forma mais real. Mas estás a perceber o que eu estou a dizer? Também são os fast checkers e os... Pois, não sei, mas acho que relativamente complexo. Acho que pode eu acho ali. que em termos de canais de comunicação é muito difícil acreditar hoje em dia em... Então, agora, como é que se chamam os vídeos que metem a cara das pessoas em real time? Tem um nome. Sabes quando usam cara de um... No outro dia vi um ator qualquer conhecido. Não faço ideia do que é isso. Deepfake, acho eu, ou uma coisa assim, não é? Não sei se vocês sabem como é que se chama. Deepfake. Metem qualquer pessoa a falar o que quiserem. Na verdade, eu não sou a Vera, Pedro. Eu tinha sentido. Mas os deepfakes são absurdos. Eu já vi uns... Olha, um dos primeiros que houve foi o tipo do Facebook a vir pedir desculpa, a dizer que não tratava bem os empregados e que ia fechar o Facebook. Ele a falar, metes de real. A dizer, eu venho aqui, vou fechar, isto foi uma visão que eu tive, não está a correr bem. O quê? Bem, olha, nunca ouvi falar vai sobre ser assim isto. uma coisa meio Nunca ouvi difícil. falar sobre isso, nunca ouvi falar sobre isso, quando a cena. Mas olha, voltando aqui à cena do desperdício também, desta... porque imagina, aqui na Terra Alta, isto é uma coisa, tipo, não produzes muito lixo aqui. Produz algum também, porque nós somos obrigados a comprar, como é que se diz em bulk em inglês? Granel. Comprar a granel é difícil, o mercado não está... Então há muita coisa que não é possível comprar a granel. Nós quando fazemos os nossos cursos, sei lá, vou-te dar um exemplo, eu consumo um tipo de arroz feito em Portugal, não está certificado ainda. É um arroz que eles dizem, não certificam, mas dizem, este arroz a produção deste arroz não tem impacto ecológico, não é? Portanto, há um grande statement de uma marca. O arroz continua a custar €1, muito realmente competitivo para o mercado do biológico, mas eu não consigo comprar 25 quilos, por exemplo. Então, compro 25 sacos. Tenho que os mandar fora. Pois. Então, é muito difícil. Nós, obviamente, tentamos reduzir ao máximo. Eu tenho minhocários, eu tenho... Não, e o arroz, por acaso, o arroz é das difícil. poucas coisas que não se pode comprar a granel. Só podes comprar se tiver... Sacas de 25 quilos dá o orgânico, mas é muito caro, é 3€ e tal o quilo. Imagina quem é que... Não, mas imagina, ok, tu tens mercearias a granel em Lisboa, vou muito à Maria Granel, e lá eu só posso comprar o arroz se estiver misturado, tipo, com especiarias ou com cenas. Tipo, o arroz... sei lá, um basmati normal, ou um arroz branco normal, um carolino, uma coisa qualquer, não podes comprar a granel, tem que ser misturado. Então ela tem imensos arrozes, porque não, acho que é uma questão legal, tipo, pela lei não podes vender o arroz. Tem a ver com uma doença, uma contaminação, eu acho que deve ter um motivo qualquer. Mas enfim, eu acho que o que tem que se repensar, há muita coisa que tem que se questionar e repensar. Olha, eu por acaso estou contente porque a marca que está a apoiar este podcast, que é a Bambu, tem aqui, há uma coisa genial, há aqui uma solução genial que eu gosto muito, que é esta coisa da chave.
isto é a chave do meu coração. Não é? Mas, mas isto é espetacular, porque, ok, isto são produtos que nós usamos no nosso dia-a-dia, não é? Tipo, ok, pasta de dentes, só que olha lá esta cena. Pões aqui e fazes assim, portanto, vais espremendo o máximo, que é para teres o mínimo de lixo possível. E de desperdício também. Eu acho isto uma ideia genial, eu fiquei doida quando descobri isto, vê lá. A pasta nunca tinha visto. É incrível. E esta ideia da chave, pá, eu acho isto genial. Mas pronto, olha, já que estamos aqui, Pedro, tenho uns miminhos para ti também, super conscientes e de acordo com os teus princípios, porque eu acho também... Eu gosto imenso, de dar presentes, mas eu gosto muito de dar coisas úteis e consumíveis, ou seja, e que também tenham um mínimo impacto ambiental. Hoje estava mesmo a precisar de um desautorizante. Então, olha, é consciente, podes usar, estás à vontade. Estava mesmo a pensar, uau, incrível. Isto está mesmo, fixe. Obrigado, fico muito feliz. Olha, Pedro, queria-te só, agora aqui para finalizar, gostava que explicasses como é que as pessoas podem chegar à Terra Alta, o que é que podem fazer cá. Acho que na nossa página de Instagram, Terra Alta Permaculture, ou no nosso site, terraalta.org. Tens cursos de permacultura? Sim, tem cursos de permacultura no verão, fazemos também visitas guiadas e fazemos eventos farm to table para grupos que se organizam e querem vir cá viver essa experiência. É isso, maioritariamente isso. Sim. E agora a última pergunta, que é a pergunta que eu faço sempre neste podcast, que é: qual é a tua ecológica de vida? Uau, e apanhaste-me assim num dia de chuva existencialista. A tua ecológica hoje, neste dia de chuva. Exato, neste dia de chuva. Sinceramente, acho que um dos grandes desafios que eu tenho é tentar apreciar e contemplar o presente, relaxar em relação ao futuro e esquecer algumas coisas do passado. Obrigada. Yeah. Boa dica, boas dicas. E obrigada também a todos que estiveram aí desse lado. O Pedro e eu, entretanto, vamos aqui preparar uma surpresa para patronos, aqui um pequeno momento de improvisação. Portanto, se quiserem ter acesso a esse conteúdo, basta irem à página dos patronos do podcast. E já agora vejam também a loja em ecologica.com e subscrevam a newsletter para ficarem a par de todas as novidades. E muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Pedro. Obrigado. Tudo bom.